Tema importante da aula de hoje, vamos falar sobre imperialismo no século XIX e século XX. Tema importante, eu já vou mostrando para vocês como é cobrado o imperialismo, principalmente em referente a relações sociais e de poder entre os países colonizadores e os países colonizados. Tá? Então a gente quer saber muito sobre isso e também é cobrado o após, as consequências do imperialismo, principalmente para o continente africano, asiático também, mas principalmente para o continente africano. Então, sem mais delongas, já vamos abrir aqui a nossa tela, que eu deixo na descrição para vocês, tá bom? Primeiro a gente entende aqui o conceito. O imperialismo é uma forma de dominação que parte do século XIX, ali já na primeira metade do século XIX, mas entrando mais forte mesmo na segunda metade do século XIX, uma dominação capitalista. A gente vai entender o imperialismo, deixa eu puxar uma setinha aqui para mostrar para vocês, como um evento da chamada Segunda Revolução Industrial, tá bom? Que por que a segunda revolução industrial? Porque a segunda revolução industrial é aquele período onde se abre novos mercados, busca por novas matérias-primas e mão de obra mais barata. A primeira revolução industrial é mais focada na Inglaterra, a segunda revolução industrial chega em outros países e a amplia. A gente tem uma amplitude desses mercados, desses mercados consumidores, dessa mão de obra, da exploração. Então o imperialismo ele se faz presente na Europa, dos países das principais potências europeias, mas não eram só as grandes potências, mas não. Portugal, Espanha, por exemplo, estavam ali empenhados no imperialismo como herança das suas dominações até o século XVIII. Mas aí a gente tem alguns outros países também participantes, como os Estados Unidos. As dominações elas podem ser feitas de alguma forma. O objetivo é sempre buscar novos mercados consumidores, conseguir uma mão de obra mais barata, que não seja a escravidão. E eu já expliquei isso várias vezes para vocês, que a Revolução Industrial ela prega por uma questão mais bem própria, não humanitária. O fim da escravidão, porque o escravizado ele não é um mercado consumidor. Já o trabalhador assalariado é, mesmo que ele receba muito pouco. Não vão pagar muito para o trabalhador assalariado. Existe uma relação aí que a gente já explicou entre burguesia e proletariado, tá bom? Então vamos lá. E onde eles vão encontrar esses mercados consumidores? Onde eles vão encontrar essa mão de obra barata e essa matéria-prima? Principalmente em outros continentes que não sejam a Europa e também não na América do Norte, nos Estados Unidos, tá bom? Então a gente tem alguns modelos de dominação aqui para mostrar para vocês. Quais são esses modelos de dominação? Algumas formas, tá? Essa parte aqui é um pouquinho menos cobrada, mas pode surgir esse termo para vocês na prova e vocês precisam saber. O protetorado é quando se mantém o líder local da região dominada, neocolonizada, a gente também chama de neocolonialismo, mas essa região vira um estado protegido pelo país imperialista. Ela mantém ainda suas leis, suas regras, mas mantém uma dominação de protetorado. Ela é protegida. Ela é dominada pelo Estado imperialista, mas mantendo o seu próprio governo. Alguns exemplos a gente tem aqui. Isso depende de cada situação, da forma de guerra que foi feita, da negociação que foi feita. A negociação envolvendo as duas partes, só que com imposição de uma das partes, que geralmente é o país imperialista. Uganda foi protetorado do britânico desde 1894, um exemplo. Nós temos a neocolônia, que aí quando a própria potência, certo? Aí aqui é um modelo mais direto, ela administra diretamente a região. Aí não tem aquele líder local, não tem o presidente local, já administra. A África do Sul foi administrada diretamente pela Inglaterra, como exemplo, certo? Ou Ruanda, que teve administração direta belga, tá bom? Ruanda teve uma administração direta belga, então não se manteve, se respeitou ainda menos do que do modelo de protetorado. No protetorado se desrespeita porque esse governante ele fica com influência do país imperialista, certo? Ele fica com influência do país imperialista. Então, assim, ele é um pau-mandado do imperialismo, ele é dominado pelo imperialismo. Mas na neocolônia já é o país imperialista administrando diretamente, é uma neocolônia.
tá? A gente não chama de colônia como era no século. Você pode até, às vezes até cair o conceito de nome colônia, como maneira de dizer. Mas é diferente, por exemplo, da relação Portugal, Espanha e América, que tinha escravização e tal. Aqui a gente está falando sobre a justificativa da Revolução Industrial, a justificativa da civilização. Isso é cobrado, a gente vai ver já já. A gente tem por área de influência econômica, quando a região ela se torna dependente economicamente da potência, e aqui a gente conhece bem esse exemplo, que é o Brasil no século XIX, início do século XX, com dependência da Inglaterra. Vocês lembram dos vários empréstimos? Até o início do período republicano, a gente que tinha feito lá no período republicano os chamados funding-loas. O que são os funding-loas? São os empréstimos que fizemos, a renegociação das dívidas externas que a gente tinha com a Inglaterra, e nós fizemos novos empréstimos com isso. Fizemos 2 funding-loas, se eu não me engano, no início da República. Sem contar o século XIX. O Brasil tentou se safar disso, tentando fazer uma produção nacional e tal, mas a gente acabava ficando mais dependente da Inglaterra mesmo, sabe? Desde lá do início do século XIX. Isso por causa de dívidas e tal, a gente acaba ficando dependente. Aí veio a Guerra do Paraguai, a gente teve injeção de dinheiro da Inglaterra, desde a família real, período joanino, chegando aqui no Brasil com a ajuda da família, com a ajuda da Marinha Britânica, né? Então você mantém uma influência econômica, tanto é que as negociações, se vocês lembrarem, quando a gente fala, por exemplo, do Convênio de Taubaté, não só, né, mas no Convênio de Taubaté em 1902, quando o Brasil adquiriu o território do Acre, na compra do Acre pela Bolívia, a negociação foi feita em libras esterlinas, moeda inglesa. Quando o Brasil se torna independente, paga a independência para Portugal, foi feito um pagamento em libras esterlinas. O Brasil pega dinheiro emprestado com a Inglaterra. Obrigado, mozão, não precisa da colherzinha, não. Mozão trouxe aqui um chocolate com menta. Chocolate com menta. Pode levar a colherinha? Obrigado. Dá um beijinho. Faltou o beijinho. Vai aparecer na câmera? Pode ir. Então eu vim até aqui. Te amo. Maravilhoso. Mentira, tá? Maravilhoso, moça. Muito obrigado. Viu? Você colocou aquele chocolatezinho de menta? Delícia. Então vamos lá. E nós temos também a área de influência. O que seria essa área de influência? É quando alguma região, certo? De um país dominado, então não é o país inteiro, é uma região, ela é cedida, mas essa quando a gente fala cedida, vamos te dar de presente aí. Não, foi através de negociação com imposição de uma parte ou um processo de guerra para o controle imperialista durante um período, pode ser inclusive durante um período específico. O grande exemplo disso é Hong Kong. Hong Kong ficou sob domínio britânico de 1898 até 1900, tá? 1997. É muito recente. E eu explico o porquê disso. A gente teve as chamadas duas guerras do ópio. Guerra entre Inglaterra e China. A China não se abria para o mercado inglês. China, muito fechada, viveu durante muito tempo períodos de dominação. Não sei quem queria se abrir para o mercado inglês, queria continuar o seu desenvolvimento. Então a Inglaterra faz uma guerra contra os chineses. A Inglaterra começa a vender ópio, que era proibido na China, de forma ilegal para os chineses, para poder abrir um mercado chinês. E aí isso gera uma guerra, por isso que as guerras do ópio. O ópio é uma droga retirada lá do leite de papoula, né, que dá um efeito no sistema nervoso. E aí os ingleses ajudaram os chineses a serem viciados em ópio naquele momento. E aí fizeram uma guerra, os chineses não aceitaram, fizeram uma guerra. Dessa guerra, a gente tem o Tratado de Nanquim, que a China sai abalada por conta dessa guerra, derrotada, e acaba cedendo o território de Hong Kong para a Inglaterra até 1997. Então, olha onde que o imperialismo chega. Então, fica uma área de influência. Não é a China sob influência inglesa inteira, mas teve que ceder Hong Kong. Então, a essa altura, você já percebeu que há um desequilíbrio de forças. Você já percebeu que as coisas não são bonitas, não são legais pensando em imperialismo, certo? E aí, como é que você vai justificar isso? Como que
os países imperialistas justificam? A gente quer enriquecer, então a gente vai dominar vocês? Não, eles sempre vão utilizar uma justificativa que fala assim, não, isso aqui vai ser bom para vocês. Vocês querem que eu dê um exemplo? Atual, quando a gente fala de um modelo atual de imperialismo, porque esse modelo de imperialismo que a gente está falando é um imperialismo que existiu até mais ou menos ali a segunda parte, pouco mais depois da segunda metade do século XX. Se você pensar, por exemplo, em Hong Kong, foi até o final do século XX, mas hoje a gente fala do imperialismo, por exemplo, dos Estados Unidos, em busca de riquezas, de minério, de petróleo, de influência política no Oriente Médio. E a justificativa é uma guerra contra o terror. Mas aí mata um monte de civil. A guerra contra o terror mata um monte de civil. E aí você entra naquela concepção. Quem que é o terrorista? Porque numa guerra contra o terror você precisa matar milhares de pessoas, de civis, pessoas como eu, como vocês. Compreenderam? Mas quais são as justificativas utilizadas lá na segunda metade do século XIX e início do século XX? Duas aqui, que são importantes para a gente entender. O darwinismo social, que é importante que se diga, não foi criação do Charles Darwin. Darwinismo social não é criação de Charles Darwin. É porque o Charles Darwin, ele vem com a teoria da evolução das espécies, comprovada cientificamente, que é a teoria da evolução das espécies, de que as espécies evoluem, não necessariamente as mais fortes, mas as que se adaptam melhor. Pronto. Lá no século XIX, com o surgimento da sociologia, vem o positivismo, de olho na nossa aula sobre positivismo e sociologia, que fala assim, a sociedade evolui. Sociedades evoluem. Então, a gente está em constante processo, é a influência do positivismo, tá? Em constante processo de evolução. Assim como as espécies. Então, é uma teoria assim. Lembra que, se a gente parar para pensar, lá no positivismo, qual que era a base do positivismo? O positivismo entendia, segundo Auguste Comte, que as ciências sociais elas deveriam ser estudadas como ciências, tá? As humanidades. Só que o modelo que eles tinham conhecido era das ciências naturais. Então eles pegam das ciências naturais. E o que estava em voga naquele período das grandes descobertas? A evolução das espécies. Então, assim como a sociedade, não é Comte também que criou o darwinismo social, tá? Comte é o criador do positivismo. Eu estou falando que depois vieram esses adeptos. Falar assim como as espécies evoluem, as sociedades também estão em processo de evolução, certo? Só que todas elas. Então, se está evoluindo na Europa, está evoluindo na África, na Ásia, na América, na Oceania. Só que algumas estão com um processo de evolução mais adiantado. E pela concepção capitalista, na segunda Revolução Industrial, na concepção deles, esse processo adiantado é o da Europa. Então, isso ajudou a tratar que existiam as sociedades mais evoluídas e menos evoluídas. Falar, a África e a Ásia são menos evoluídas. Então é preciso ajudá-los a evoluir. Aqui no Brasil, vocês sabem o que o darwinismo social vai fazer? Aquela famosa política do branqueamento. Porque o evoluído é o branco, o descendente do europeu, não o negro, não o indígena. Compreenderam? Então, estamos aí nesse imperialismo ajudando-os a alcançar um patamar. Eles estavam ali na real por conta de riquezas. Mas na justificativa estamos ajudando. E aí vem com a eugenia, que é o bem-nascido. São conceitos que estão ligados, são diferentes, mas são ligados, tá? Eles se complementam. O que é a eugenia? Existem aqueles que são bem-nascidos e aqueles que não são bem-nascidos. Os bem-nascidos são os europeus. Então, esse conceito foi criado pelo antropólogo francês Francis Galton, que diz: as potências imperialistas, as civilizadas, evoluídas, carregavam o fardo do homem branco em ajudar os povos inferiores. Então, estão trabalhando com a ideia de que existe um superior e um inferior. Então, eles estão ajudando os africanos, os asiáticos,
os americanos. Entendendo? É importante destacar que darwinismo social e eugenia, conceitos de superioridade étnica, superioridade de raça e inferioridade, evolução e não evolução, não são conceitos comprovados cientificamente. Então, tanto aqui quanto aqui são baseados em pseudociência. Ah, professor, então quer dizer que não é ciência, é pseudociência. O que é a pseudociência? É eu falar, sou eu falar que isso é uma ciência, que eu fiz um estudo comprovando isso, mas não tem base científica nenhuma. Isso serve, é coisa de charlatanismo. Tem muita gente no Brasil que promove pseudociência. Isso é pseudociência, isso não tem comprovação científica de superioridade e inferioridade étnica. De mais inteligente ou menos inteligente. Você quer saber onde que chegou essa pseudociência? Chegou no nazismo. A teoria de Hitler é baseada nisso, de povos superiores e outros inferiores. Compreendendo? Então vamos dar seguimento, entendendo que vocês compreenderam. Aí a gente coloca na prática. A gente teve guerras imperialistas, certo? Mas as questões elas querem saber mais do geral do imperialismo para a gente. Em 1884 foi realizada a famosa Conferência de Berlim. Vamos só lembrar que a Alemanha tinha acabado de se tornar um país, um Estado nacional, com as transformações do século XIX. A gente já faz um gancho direto aqui quando acaba a Era Napoleônica, que ele domina vários países na Europa. Modifica, e a gente tem um Congresso de Viena, vocês lembram disso? A gente falou na última aula, 1814, 1815, e aí vários reinos educados que o Napoleão fragmentou, porque fragmentou o Sacro Império Romano Germânico. Depois eles entram em processo de conflito, de guerras e de união de um lado, até formarem o que a gente vai conhecer como o Império Alemão, certo? Então a Alemanha se fortalece muito rápido, algumas regiões. Importante destacar, porque as pessoas falam assim, a Alemanha, como é que a Alemanha conseguiu logo de cara se fortalecer? É um processo que já vinha acontecendo em algumas regiões, em alguns reinos ducados do Sacro Império, que eram mais industrializados do que outros. Isso foi puxando. Então a Alemanha ela se fortalece ao passo de que vai rivalizar, inclusive, com a Inglaterra. Isso vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Aqui a gente já está falando que é uma prévia da Primeira Guerra Mundial, uma das. Então o que vai acontecer? Acontece em Berlim, em 1884, lá no final do século XIX, a conferência, que as potências europeias se reúnem para definir o que elas vão fazer com essas regiões que para eles são lucro. Para o povo que vive lá, é exploração, é desrespeito à cultura. Essas culturas elas não se limitavam a limites geográficos e territoriais. Você tinha limites entre as várias etnias, os vários grupos étnicos que viviam ali, que poderiam fazer guerra ou viver de relações comerciais, mas não eram países como a gente conhece hoje. E aí a Europa vem e fala assim, a gente vai fazer vocês serem que nem a gente, vai delimitar países aí, só que vocês vão ficar sob influência nossa, por alguma dessas formas que a gente falou, protetorado, neocolônia, área de influência ou influência econômica. Então, nós vamos impor, através do dinheiro que a gente tem, do recurso militar que a gente tem, e a gente vai fazer vocês serem desse jeito que a gente está definindo, sem perguntar para vocês. Ou se perguntar, é uma pergunta com uma arma na mão, falando assim, ó, chama o chefe local e fala assim, você quer isso? A divisão? Se não quiser, a gente tá com uma arma na mão aqui, a gente acaba com isso aqui agora, a gente vai à força. Então, ó, o que eles fazem? Eles definiram, pela Conferência de Berlim, o livre comércio na bacia dos rios do Congo e Níger. Tá? Que estão aqui mais ou menos nessa região aqui, ó. Tá, o livre comércio. Lá os europeus vão entrar fazendo o comércio que quiserem. Certo?
além de afirmar o Império Alemão, falou assim, ó, chegamos agora, mas temos poder suficiente para dominar algumas áreas. Vai gerar conflito depois, porque algumas outras áreas serão foco aí, né? Vão ter foco de conflito. Que vai garantir para os alemães alguns territórios no continente africano. Até meados ali da Primeira Guerra Mundial, né? E aí a gente vai ter a partilha do continente. Vocês estão vendo isso aqui, então, que eu estou mostrando para vocês? Aqui é ali pela Conferência de Berlim, ou um pouquinho depois, porque algumas negociações foram feitas depois. Ali você tem a conversa inicial entre os europeus. A parte francesa, vocês estão vendo ali, ó, que é essa mais avermelhada. A parte inglesa, que vai pegar a África do Sul, que é a parte roxa. A portuguesa, que mantém Moçambique e Angola, certo? E aqui também nós temos a Somália, em determinado momento. É importante destacar: Portugal pegava herança das navegações com isso aqui. Portugal era uma grande potência imperialista? Era uma potência imperialista, mas não tanto quanto França, Inglaterra, Alemanha. Mas ela tinha herdado, né, esses territórios. Assim como a parte espanhola, que está aqui, ó, a verde. A parte belga, que fala sobre o Congo belga. Tem vídeo recente no canal, que não é intensivo, mas tem vídeo recente falando sobre o Congo belga. Ali a gente vai ter questões que eu já vou até citar para vocês. E nós temos ali a parte italiana, certo? A italiana, na verdade, ela pega aqui a Somália. E nós temos os países aqui que seriam independentes. Independentes entre aspas. Naquele momento, tá? Naquele momento, por exemplo, o Egito. Depois o Egito vai ter uma dominação britânica. E a Etiópia, gente, a Etiópia ficou ali incrivelmente, conseguiu ali, através da resistência, ficar livre durante um bom período. Depois você teve uma tentativa italiana ali na Etiópia. Agora, o que é importante destacar? Como que isso começa a se enfraquecer e esses países começam a se libertar? Após a Segunda Guerra Mundial. Teve a primeira, isso já deu um grande passo. E aí nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, onde a relação de força, os países europeus destruídos pelas duas grandes guerras, na verdade, eles se enfraquecem. E aí esse imperialismo perde força. Eles já não conseguem dominar como em tempos de outrora, bonito falar isso, né? Os tempos de outrora, eles já não conseguem dominar como antes as regiões. E aí começam a surgir movimentos de independência. Movimentos que já estavam lutando bem antes disso, mas que ainda não conseguiam aparecer. Então, movimentos pautados no nacionalismo, importante destacar, pautados no nacionalismo, fala assim, é a nossa nação, é a gente aqui, não pode ser eles. Tudo pra gente, nada pra eles aqui, na nossa região. Você tem esse contexto que é importante destacar, que é o contexto da Guerra Fria. Por que a Guerra Fria? Porque a Guerra Fria opõe capitalismo com socialismo. Muitos dos movimentos de libertação, eu gosto muito de citar o caso de Angola, que você tem lá o MPLA, o Movimento pela Libertação de Angola, movimento que tem uma influência do marxismo contra os domínios portugueses. Lógico, a gente sabe também que em Portugal também, Portugal depois está vivendo um processo de ditadura do salazarismo, por exemplo, certo? E lá em Portugal estão tentando derrubar o salazarismo. Isso gera, inclusive, nos anos 70, a chamada Revolução dos Cravos, certo? Que derruba e estabelece a democracia em Portugal. E a queda do salazarismo tem muita influência do que acontece em Angola e Moçambique. Porque as colônias portuguesas, ou as neocolônias, se libertam de um tempo que ainda era uma ditadura de Portugal. E o pessoal lá em Portugal fala, tá vendo? Eles conseguiram se libertar. Eles buscaram uma democracia, eles buscaram acabar com o domínio português. Por que a gente não faz isso aqui também? Então você tem ligação, influencia movimentos na própria Europa. Então são pautados no nacionalismo. Em casos, movimentos são pautados também nessa concepção da Guerra Fria, de movimentos ligados ao socialismo, que querem acabar com essa dominação que é capitalista. É importante destacar, esse imperialismo ele faz parte da segunda Revolução Industrial capitalista. Certo? E aí, só que tem um porém.
Quando os países europeus se retiram, são derrotados dessa concepção imperialista e eles se retiram, o que gerou na África, principalmente quando fala em África, mas é África e Ásia, o que gerou? Foram anos, décadas de desrespeito à cultura, de massacre, de mortes, colocando todo mundo dentro de um limite territorial, falando aqui é o país que eu domino, sou imperialista. Agora eu vou embora, eu deixo do jeito que tá. E aí pipoca conflito social e étnico nesses países. O grande exemplo, vocês vão assistir esse filme, fica a minha dica para quem não assistiu, pode deixar aí nos comentários se você assistiu, mas se você não assistiu, vai lá assistir, procure aí num serviço de streaming que deve ter, que é o Hotel Ruanda. A gente está falando de Ruanda, certo? Ali do lado do Congo belga, um país que tinha lá duas grandes etnias que tiveram que conviver, que eram etnias diferentes, não necessariamente rivais anteriormente, mas tiveram que viver sob o jugo belga. Os Hutu e os Tutsi. O que acontece? Quando a Bélgica sai, ela deixa o país nas mãos de uma dessas etnias e gera um conflito social pesadíssimo. Gera o quê? Gera em Ruanda uma guerra civil. E a Bélgica faz o quê? Eu lavo as minhas mãos, não tem nada a ver comigo. Mas a culpa foi dela, de tudo que aconteceu. Os conflitos que acontecem até hoje, quando a gente vê, inclusive tem vídeo recente no canal falando sobre conflitos no Congo, as guerras civis que estão acontecendo. Isso é muito depois da retirada dos europeus, ó, que faz assim, ó, desculpa, mas toca o foda-se. Desculpa o termo. Falar que nem o Caio Ribeiro. Agora o horário já me permite. Os países europeus são uns bananões, né? Toca o F. Eu já falei, foda-se, não, toca o foda-se, vai embora. E aí? E aí você começa a pipocar um monte de conflito social. Você vai falar que a culpa não é dos imperialistas? A culpa é dos imperialistas. De uma imposição de domínio territorial que não os pertencia. Mas eles impuseram. Compreenderam? Então tá. Então vamos fazer exercício? Vamos. Tem as guerras, né? A gente não passou aqui pelas guerras por conta de ser um intensivo. Mas aqui no canal a gente fala de todas essas guerras também. Vamos lá, Enem PPL, vocês vão ver como que é cobrado, deixa eu passar minha imagem aqui para baixo, vocês vão ver como é que é cobrado, a gente às vezes cobra conceitos, tá? Conceitos gerais, essa concepção sobre nacionalismo, essa concepção sobre consequências. Opa, mudei aqui. Opa, aí. Então vamos lá, gente. Enem PPL 2021, a produção de 1 ou 2 cultivos de exportação transformou-se em regra em 1935. Cacau na Costa do Ouro, amendoim no Senegal, em Gâmbia, algodão. No Sudão, café e algodão. Em Uganda, café e sisal. Na Tanzânia, etc. Está falando de vários produtos, né? O trabalho forçado e o abandono da produção alimentar provocaram muita desnutrição, graves surtos de fome e epidemias em certas partes da África no início da era colonial. Então está falando, lembra daquela concepção do imperialismo da segunda revolução industrial, da primeira revolução, da segunda revolução, que a vida do trabalhador não interessa, interessa a produção. Nos termos apresentados no texto, o neocolonialismo, a gente fala era colonial e que está falando neocolonialismo. É só você olhar o tempo que está falando isso. Europeu deixou o seguinte legado. Qual legado deixou para as áreas ocupadas? A desconcentração da estrutura fundiária, quer dizer que a estrutura fundiária, as terras, elas foram descentralizadas, não ficaram nas mãos de poucas pessoas, então seria a desconcentração das terras. Expropriação dos direitos humanitários, retiraram os direitos da humanidade das pessoas. Autossuficiência do mercado interno, quer dizer que o mercado interno funcionou muito bem, foi autossuficiente por conta do imperialismo, né, o legado do homem branco, né, de levar aí a civilização.
Valorização de técnicas ancestrais, valorizando o que tinha lá atrás, bem antes mesmo do imperialismo, né? Valorizaram as técnicas antigas. Ou autonomia do setor financeiro. Então, os países da África e da Ásia, aqui está falando da África, são os exemplos da África, passaram a ter autonomia financeiramente. Então, o legado que a Europa deixou para a África foi do quê? Gente, muito fácil. Expropriação de direitos humanitários. Retiraram os direitos deles durante muitos anos. E quando acabou essa era neocolonial, você tem guerras, conflitos sociais, pobreza, porque foi o que os europeus deixaram. Aí sabe o que eles vão fazer depois? Vou dar um exemplo. Não, vamos fazer um bem de novo para o continente africano. Vamos fazer a Copa do Mundo da África de 2010. Joanesburgo, Cidade do Cabo. Vamos construir estádios, linhas de trem e tal. Vocês já viram como é que está a África do Sul? Você tem umas regiões da África do Sul que são ricas, tem muita concentração, mas isso também é resquício. Por quê? Você tem concentração, você tem desigualdade social pesada. Vocês já viram já os sul-africanos falando o que virou depois da Copa? Falaram que ia deixar um grande legado de desenvolvimento. É isso. Vamos lá. Enem PPL 2016. A eugenia, então é uma questão sobre eugenia, por isso que a gente trabalhou com conceitos aqui. Tal como originalmente concebida, era a aplicação de boas práticas de melhoramento ao aprimoramento da espécie humana. Vamos melhorar a espécie humana que está aí nesse continente. Francis Galton foi o primeiro a sugerir com destaque o valor da reprodução humana controlada, considerando a produtora do aperfeiçoamento da espécie. Olha o branqueamento aí. Um resultado da aplicação dessa teoria disseminada a partir da segunda metade do século XIX foi o quê? Um resultado dessa aplicação, dessa eugenia, desse controle de taxa de natalidade da espécie humana. A aprovação de medidas de inclusão social. Adoção de crianças com diferentes características físicas, pluralidade, aqui falou de pluralidade, inclusão social, diferentes características físicas, estabelecimento de legislação que combatia as divisões sociais, ou seja, combatia as desigualdades sociais, a prisão e esterilização de pessoas com características consideradas inferiores, e desenvolvimento de próteses que possibilitaram a reabilitação de pessoas deficientes. Também é muito fácil, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Fiquei. Opa, fui para outra questão. Pera aí, não era isso não. Deixa eu colocar aqui, pera aí. Me diminuir aqui para mostrar. Deficientes, aqui, ó. Pessoas deficientes. Gente, para pensar. A eugenia fala do bem-nascido. O europeu tem o fardo do homem branco de levar a civilização para a Ásia e para a África. Certo? O europeu. Ele é um modelo étnico-racial na concepção da eugenia. Branco. Sem problemas. E aí ele vai para a dominação imperialista. E aí que o texto fala sobre sobre um aprimoramento da espécie humana. Que aprimoramento é esse? É o branqueamento, é o eliminar aqueles que são, na concepção deles, que não são, como é que a gente pode dizer, que não tem as características dessa civilização, dessa eugenia. Então, a alternativa é prisão e esterilização para não continuar reproduzindo de pessoas caracterizadas com características caracterizadas na concepção europeia consideradas inferiores. Aqui fala sobre incluir socialmente, valorizar as diferentes características físicas, combater desigualdade social, reabilitar pessoas deficientes. Não, eles querem acabar com isso porque eles têm um modelo do ideal, o branco europeu civilizacional.
Então, alternativa D. E eles falam assim, a gente vai levar o fardo do homem branco, vai levar esse modelo para vocês. Ok? E aí nós vamos para a próxima. Eu posso até aumentar a minha imagem aqui para vocês verem os meus gestos melhor. Ata geral da Conferência de Bruxelas de 2 de julho de 1890. Então, Conferência de Bruxelas. Aqui é Enem 2022, é uma questão relativamente recente, aí 2 Enems atrás aí. As potências imperialistas, né, declaram que os meios mais eficazes para combater a escravatura no interior da África são os seguintes. Então, lá em Bruxelas, na Bélgica, definiram que eles precisam combater a escravidão no interior da África. Vamos só lembrar, professor, eles querem combater a escravidão? Lembra da concepção imperialista, neocolonialista, segundo a Revolução Industrial, que isso não significa que eles não vão explorar as pessoas, só que eles querem ter mercado consumidor. Primeiro, a organização progressiva dos serviços administrativos, judiciais, religiosos e militares nos territórios da África, colocando sob soberania ou sob protetorado das nações civilizadas. Definiu. Eu, europeu, vou definir o que vai ser feito aí. Sacou? Eu, potência europeia, eu não tô te perguntando, eu tô te definindo que você vai ser um protetorado, você vai ser, nós somos uma nação civilizada e vamos aí definir o que vai ser feito. Segundo, estabelecimento gradual no interior pelas potências, estabelecer gradualmente no interior pelas potências de quem dependem os territórios. De estações fortemente ocupadas, de maneira que a sua ação protetora ou repressiva possa se fazer sentir, não vão reprimir, eficácia nos territórios assolados pela caçada ao homem. Tá? Então a gente vai lá e vai definir. No contexto da colonização da África do século XIX, que a gente não está entrando no contexto do conceito de escravidão dentro da África. Tá? A gente não está entrando aqui, a gente está falando sobre uma imposição de um modelo europeu do século XIX. O recurso do argumento civilizatório, é um argumento civilizatório, apresentado no texto, buscava legitimar. O que legitimava? Deixa eu subir aqui, tá calor, não tá? O estabelecimento de governos para a constituição de países, de estados nacionais. B, a submissão de espaços para alterar as relações de produção. Aqui, relações de produção. O que seriam dessas relações de produção? Levando uma troca para o assalariado, que é o quê? Mercado consumidor. É isso que essa questão está querendo dizer. Consumidor. C. Delimitação de jurisdições para bloquear a expansão capitalista. Então está falando sobre bloquear o capitalismo. D. Defesa do continente. Vai defender o continente para encerrar as contínuas guerras civis. Vai defender o continente para acabar com as guerras civis. E reconhecimento da alteridade para preservar as práticas tribais. Então está falando sobre preservação de práticas tribais. Gente, está muito claro que a alternativa para a gente aqui, a correta, é a alternativa B. Está fazendo uma submissão dos espaços dos outros continentes dominados para alterar as relações de produção. Se antes escravização, agora assalariado. Mas por quê? Por uma questão humanitária? Não. É porque se torna mercado consumidor e é mão de obra barata. Ai, que humanidade. Não. É porque é mão de obra barata e é mercado consumidor. Então não é formar Estado Nacional. Eles vão formar os Estados Nacionais lá, mas é sob domínio, né? Não é sobre formar Estado Nacional. Eles não querem bloquear o capitalismo, eles estão expandindo. Lembra que o imperialismo faz parte da segunda Revolução Industrial. Vladimir Lenin fala, imperialismo, fase avançada do capitalismo. É quando o capitalismo ele sai de sua origem e fala assim, a gente precisa explorar outras regiões.
Então não está querendo bloquear. Não está defendendo o continente. Está destruindo o continente. E também não está preservando as práticas tribais. Está acabando com as práticas, colocando todo mundo na mesma caixinha e falando assim, a gente que define o que vocês vão ser. Compreenderam? Então é isso. Tá aí nossa aula. Fiquei feliz de ter feito. Reparem que são conceitos que são cobrados, importantes, que vocês precisam saber. Por isso que a gente falou de protetorado, de área de influência, por isso que a gente falou sobre isso. Por isso que a gente falou, é importante destacar que o imperialismo é o domínio das potências europeias, principalmente em outros continentes, principalmente a África e a Ásia, mas também tem a América e a Oceania, impondo-lhes, cada região com sua característica própria. E aí você usa aquela justificativa do darwinismo, da eugenia, vamos levar a civilização para vocês, mas na verdade isso faz parte da segunda revolução industrial. Ficou claro para todo mundo? Eu espero que sim. Daqui a pouco tem aula aí de história do Brasil, vamos falar de República Democrática e Liberal. Daqui a pouquinho mesmo, eu espero vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!